Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 17. Texto que vamos meditar nesta hora, na sequência que temos feito aqui em Êxodo. Esses últimos domingos, estudamos Êxodo capítulo 1, depois a entrada do povo de Israel em Canaã, a partir do capítulo 15. Vimos que Deus começou a treinar esse povo. Vimos também treinamento quanto à confiança, treinamento quanto à obediência. E aí vimos o dia que eles se levantaram contra o Senhor, que endureceram o seu coração e que provaram ao Senhor, seu Deus, lá em Massá e Meribá. E hoje vamos ler então do verso 8 até o verso de número 16. Êxodo, capítulo 17, verso 8 a 16. Eu vou ler, os irmãos, acompanha a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado pela leitura da sua palavra, porque sabemos que em todas as coisas o Senhor é quem prevalece. O Senhor nos entregou essa mesma bandeira, esse mesmo pendão, e é o Senhor quem peleja pelo seu povo, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dirige. E mesmo quando passamos pelas provações, sabemos que é o Senhor quem está nos aperfeiçoando. Por isso, diante da Tua palavra nessa noite, clamamos para que Teu Santo Espírito nos ilumine e que possamos ser edificados segundo a Tua bondade e que o Senhor fale ao nosso coração. É o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém, queridos? Nós sabemos, nessa sequência, portanto, que estamos fazendo aqui em Êxodo, que Deus estava treinando o seu povo, e logo depois da murmuração que o povo e da provocação que o povo fez em Refidim, vem um inimigo pelejar contra Israel, Amaleque. Mesmo assim, vemos Deus na sua graça e misericórdia cuidando do seu povo, porque a missão ou a obra é sempre do Senhor.
Nós sabemos que durante toda a peregrinação do povo de Israel nos dias de Moisés, Deus permitiu provas para ver se o povo era de fato fiel, se o povo guardaria no coração as palavras do Senhor. Durante toda a nossa peregrinação também, rumo a Canaã celestial, isso ocorre conosco. Deus permite várias situações sobre a nossa vida para provar o nosso coração e ver se realmente seremos e permaneceremos fiéis a Ele. Se você observar aqui em Êxodo, né, no capítulo 15, o verso de número 25 é dito assim: Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenação, e ali os provou, diz a palavra do Senhor. Então sempre nós temos essa situação de Deus nos provando. O próprio Tiago diz que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova o seu povo. O capítulo 16, o verso de número 4 também nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E se a gente for para o resumo de todas essas coisas, lá em Deuteronômio, onde há repetição de muita coisa, no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus faz uma exortação para que o povo trouxesse à sua memória tudo aquilo, recordasse todo o caminho pelo qual o Senhor guiou durante o deserto. E o capítulo 8 de Deuteronômio, verso 2, vai dizer assim: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Dentro desse treinamento, irmãos, todos nós também estamos passando por ele. Deus muitas vezes permite situações adversas em nossa vida para ver o que está no seu coração. Se você quer um Deus simplesmente que vai suprir as suas necessidades nessa terra, ou se você será fiel a esse Deus independente das circunstâncias. Voltando para Êxodo, capítulo 18, no texto lido, nós vemos mais uma dessas provas, né? Uma luta agora. A primeira prova foi a falta de água, lá em Êxodo 15. Depois, a falta de alimento, em Êxodo 16. E agora, em Êxodo 17, nós temos a ameaça de um inimigo que se levanta para vir destruir o povo de Israel, o povo de Deus. Como será que o povo agiria diante dessa situação? E qual que deve ser a nossa postura diante das lutas que Deus nos permite passar? Nós vimos que na ausência da água e na ausência da comida, o povo murmurou. E por isso tiveram um sério problema com Deus lá em Refidim, quando eles provaram a Deus, e Deus jurou que eles não entrariam, portanto, no seu descanso. Mas, na sequência, dentro desse processo de treinamento, no plano de Deus, agora o inimigo, Amaleque, se levanta. E então a grande pergunta que surge é: qual que deve ser a postura dos servos de Deus quando Deus nos permite passar por situações adversas? Nós sabemos que o contexto mostra o cuidado de Deus sobre o povo. Sempre Deus veio com cura, com alimento, com água, com proteção, direção.
Só que quando mesmo Deus nos preserva e nos cuida, isso não nos isenta de passarmos por lutas e dificuldades. Nós já bem falamos várias vezes que o crente ele não está isento das lutas e das dificuldades. Ele está sujeito a todas elas. E algumas delas, inclusive, têm um plano maior, como o Tiago disse, para nos aperfeiçoar, para realmente mostrar se nós tememos ao Senhor, se nós amamos ao Senhor, se nós guardamos a sua palavra em toda e qualquer situação. Quando nós olhamos aqui para Êxodo 18, nós vemos os líderes, de um modo especial Moisés, Josué, Ur e Arão, assumindo a posição de liderança. E a pergunta é, então, como que Moisés e os demais líderes agiram diante dessa ameaça que se levantou contra o povo de Deus? E como que a liderança de hoje também deve agir diante das lutas que vêm sobre a igreja? Essa luta que muitas vezes vem sobre o povo de Deus. Então, tudo isso nós podemos aqui trabalhar com o texto de Êxodo 17. E eu quero falar com vocês justamente sobre isso, a reação do povo, ou a estratégia do povo de Deus diante dessa ameaça, diante dessa luta. E a estratégia do povo de Deus diante dessa ameaça serve de um padrão para nós também. De certa forma, vai trazer alguns princípios que podemos colocar em prática em todos os momentos que passarmos por lutas e também por ameaças. Essa mesma reação que vemos aqui do povo de Israel é uma reação que nós também devemos ter, mesmo porque Deus referenda essa reação. Depois do registro que Moisés e os líderes assumem a postura que deveriam, Deus então olha para ele e fala assim, Moisés, registra tudo isso para memória num livro, repete para Josué, para ele ficar ciente de que ele venceu por conta dessa minha intervenção através da sua vida. Porque enquanto Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Se Moisés abaixava a mão, o inimigo, Amaleque, prevalecia. Mas vamos lá. Quais então as reações? Qual a reação que o povo tem que ter, o povo de Deus tem que ter diante das lutas? Ou que estratégia deve ser usada diante das ameaças quando o inimigo se levanta diante do povo de Deus? A primeira coisa que nós podemos observar aí é que para você enfrentar toda e qualquer ameaça e toda e qualquer dificuldade, você precisa buscar sabedoria. A palavra do Senhor, em todos os momentos, diz que o temor a Deus é o princípio do saber e que a própria palavra de Deus é que vai nos ensinar. Ninguém vai lutar sozinho, ninguém vai fazer as coisas como com condições de solucionar um problema que vem sobre todos. Então a primeira estratégia para vencermos as ameaças, as lutas aí, é justamente ter sabedoria para enfrentar aquilo que está se levantando contra nós. Quando nós olhamos aqui no verso 8 de Êxodo 17, diz, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Ou seja, é uma situação que se levantou, que se mostrou, não foi consequência ou nem causado pelo próprio povo de Israel, mas de repente essa ameaça se vê ali diante deles. E o verso 9 diz que com isso, em reação a esse enfrentamento, a essa ameaça, nós vemos Moisés ordenando a Josué para que, primeiro, escolhe-nos homens. Segundo, sai. E terceiro, peleja. E quarto, eu vou buscar a presença do Senhor, eu vou estar lá com o bordão de Deus, lembrando que o bordão representava a própria presença e o cuidado de Deus sobre o povo. Muitas vezes, irmãos, as ameaças se levantam contra nós e é uma tendência natural, no reflexo, nós tentarmos resolver o problema sem pensar, sem usar da sabedoria. Muitas vezes, quando nós usamos desse reflexo para
para tentar solucionar a ameaça que se levanta contra nós, a gente acaba se dando mal. Existe sempre um preço a ser pago quando nós não usamos com sabedoria, né? Desde as pequenas situações do dia a dia, pequenas ameaças, até as grandes ameaças, o princípio que nós aprendemos aqui é que precisamos ter sabedoria para enfrentar. Imaginemos que Amaleque se levanta contra o povo de Israel, o povo vê aquela ameaça e de repente todo mundo, sem nenhum planejamento, sem nenhuma estratégia, sem nenhum temor, sem nenhuma sabedoria, cada um pega lá o pedaço de pau que estiver mais perto da sua tenda e sai para guerrear. O que vai acontecer? Isso vai gerar um grande problema. Por isso que Moisés chama Josué e diz: escolhe-nos. Escolhe-nos homens. Não são todos que vão ser conduzidos à batalha. Você precisa escolher. Essa ideia do escolher os homens é, olha, veja quem está mais apto para esse tipo de tarefa. Porque você mandar todo mundo, todos os homens, inclusive os doentes, os velhos, ou seja lá, quem mais está nesse grupo, e esses homens começam ou demonstrar covardia, ou começam a morrer porque não estão preparados para a peleja, isso vai abalar até o mais valente guerreiro da tropa. Então, muitas vezes, não é a quantidade que nos conduz à vitória, mas é a estratégia correta. E é isso que nós aprendemos aqui com Moisés. Escolhe-nos homens. Não vai qualquer um para a batalha. Nem todo mundo tem estômago para enfrentar uma ameaça. E a liderança ela tem que estar ciente disso. Você, como líder da família, tem que estar ciente disso. Aparece uma ameaça na sua casa, você não vai mandar todo mundo necessariamente. Você vai escolher, pensar na melhor estratégia. A segunda coisa que Moisés diz para Josué é: sai. Escolhe e sai. Esse sair é a ideia de, não traga a briga para dentro do acampamento. Não deixe Amaleque invadir o arraial. E não vamos lutar entre as nossas tendas. Vai a um lugar, procura um local para o combate. Saia ao encontro dele, vai até ele. Nós não vamos ficar aguardando aqui, porque se a ameaça chega até o arraial, aí mulheres, crianças, a criação e tudo mais vai sofrer. As tendas serão destruídas, então sai. Essa era a estratégia. Não traga a briga para o acampamento. E depois ele diz: peleja. Vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que entrar em combate. Peleja contra Amaleque. Realize o que for necessário para confrontar a ameaça que está se levantando. Diante de uma ameaça como essa, onde ele já vem para pelejar contra Israel, não existe diplomacia. Não existe outras situações para tentar melhorar a situação e fazer com que aquela situação tome um outro rumo. Ele já veio para a guerra, então você vai ter que sair, vai ter que guerrear. Realize o que for necessário. Depois nós vemos que Moisés, dentro dessa sabedoria, vai se colocar em cima do outeiro para buscar a presença do Senhor e para abençoar o povo, para que eles pudessem ser bem-sucedidos nessa guerra. Só que a luta era grande, né? Você que já tentou ficar com o braço estendido muito tempo, você sabe que o braço vai pesando e vai cansando, e aí eles usam de sabedoria. Já que eles viram que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo de Israel prevalecia. E quando Moisés abaixava, Amaleque prevalecia. Vamos usar de sabedoria. Puseram uma pedra, colocaram Moisés assentado. Ur foi de um lado, Abraão de outro, e cada um sustentaram os braços de Moisés
para que Israel prevalecesse nessa luta. Ou seja, são estratégias, irmãos. Mesmo na dependência de Deus, mesmo sabendo que o Senhor é quem luta por nós, mesmo sabendo que Deus é quem nos preserva, ameaças vão se levantar contra nós e nós temos que ter sabedoria para enfrentar cada uma dessas lutas. Pode ser uma enfermidade na sua casa, pode ser uma situação financeira, a perda de um emprego, lutas em outras áreas. Como igreja, nós possamos passar por várias dificuldades. E não adianta ir de ímpeto. Não adianta ir no reflexo. Deus nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito, justamente para que através da sua palavra nós tenhamos princípios valiosos para enfrentar, superar, vencer toda e qualquer adversidade. Quem pode livrar como o Senhor, nós cantamos nessa noite? É o Senhor quem nos dá a vitória. E nos dá a vitória através da sabedoria que Ele mesmo já nos deu, já revelou através da sua palavra. Tem guerras que nós teremos que vencer de joelhos. Tem guerras que nós vamos ter que vencer lutando. Mas Deus vai nos dar essa sabedoria para escolher os homens, para sair, para pelejar, para colocar uma pedra para que alguém possa se assentar ou até mesmo ter que sustentar a mão de alguém. Essa é a sabedoria para enfrentar a sua dificuldade. Aí você fala, pastor, mas então como que eu vou saber o que fazer? O próprio texto de Tiago diz que Deus dá sabedoria a todos aqueles que lhe pedem. Basta pedir, porém, com fé. A ameaça se levantou? Clame ao Senhor, Senhor, eu não sei o que eu faço. Me dê sabedoria para lidar diante dessa ameaça, desse inimigo. Que eu possa saber escolher o que eu tenho que fazer, que eu possa sair no momento certo, que eu possa pelejar no momento certo, mas que o Senhor me dê essa sabedoria, porque eu não sei. E a Bíblia diz que Deus dá essa sabedoria a todos que pedem, mas peça, porém, com fé, em nada duvidando, vai dizer o texto. E Deus vai direcionar a sua vida, como direcionou Moisés e a liderança do povo de Israel. A segunda estratégia, ou ensino que nós vemos aqui, para enfrentar as lutas quando elas se levantam contra nós e ameaçam o povo de Deus de um modo especial, é a confiança no poder do Senhor. A glória, o sucesso, a vitória não está pautado no nosso próprio poder, na nossa própria força. Mas Deus é quem guerreia por nós. Deus é quem age em favor do seu povo. Moisés vai dizer assim para Josué, Josué, você vai ter que ir lá, escolher, sair, pelejar, mas enquanto você estiver lá fazendo essa parte, eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Eu estarei sustentando vocês ali e o bordão de Deus que representa a presença de Deus, o cuidado de Deus, a ação de Deus estará na minha mão. Então confie, Josué, porque você não vai para a peleja sozinho. Nós estaremos ali, intercedendo por vocês e o bordão de Deus estará na minha mão. Quando nós somos alvos, irmãos, do ataque de inimigos, como reação nós precisamos clamar a Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos confiar na ação justa do Senhor. O final da perícope, Deus fala para Moisés registrar tudo isso no livro, e por isso que ele registra aqui em Êxodo, e contar para Josué, porque Deus comprou a briga contra Amaleque. E aí Deus vai dizer, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Nós sabemos que isso vai acontecer depois de muito tempo, né? Mas Deus cumpre, porque Ele compra a nossa briga. É Deus quem se levanta em nosso favor. É Deus quem é o vingador.
Por isso, diante de qualquer ameaça, Deus vai te dar a sabedoria, mas você não pode negligenciar o fato de confiar no poder de Deus. Existem situações que nós podemos ter escolhido os melhores homens, podemos ter saído no melhor momento, podemos pelejar com a maior força possível, mas se o poder de Deus não estiver nos abençoando, nada acontecerá. Se o bordão de Deus, que representa Deus, não estiver conosco, e se essa mão não estiver acima de nós, mesmo com a escolha dos melhores homens, com a melhor estratégia de guerra, e com guerreiros preparados para a peleja, isso não nos garantirá a vitória. O que nos garante a vitória é saber que Deus é quem peleja por nós. É Ele quem está no controle de tudo. É Ele quem direciona todas as coisas. E vai chegar um momento na nossa vida, diante das ameaças, que a gente não vai saber o que fazer, então peça sabedoria a Deus. Em outros momentos que a gente não vai ter mais forças para fazer. E aí nós vamos ter que confiar no poder, na força do Senhor. E é isso que o texto também nos ensina. E é por isso que no verso 15 Moisés diz, né? E Moisés edificou um altar, mostrando que a confiança dele estava no Senhor, e deu um nome a esse altar. Jeová-Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele é o meu pendão, Ele é o meu brasão, Ele é a nossa bandeira. Como você sabe, todos os exércitos têm lá o seu símbolo, tem a sua bandeira. E aqueles homens lutam pelos propósitos ou por aquilo que aquela bandeira representa. E aí nós temos aqui Moisés falando, olha, nós lutamos pelo Senhor. E Ele é a nossa bandeira. Como Paulo também falou lá em Filipenses, para que nós lutemos pela fé evangélica, mas uma luta que chama atenção para vivermos de modo digno do Evangelho. Para padecermos por causa de Cristo, se for necessário, porque nós confiamos no Senhor. E mesmo que diante do inimigo pareça que estamos enfraquecidos, o fato de estarmos confiados no poder do Senhor, na salvação que vem do Senhor, essa já é a nossa vitória, essa já é a nossa bandeira. Aqueles que se levantam contra nós, se levantam contra o próprio Deus. Por isso, deposite a sua confiança no poder do Senhor. É Ele quem luta por nós. Um terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção diante das ameaças, né? A reação que o povo de Deus tem que ter diante das ameaças, diante das lutas, ou a estratégia, além de buscar essa sabedoria que vem de Deus, esse modo de agir corretamente, além de confiar no poder que vem do Senhor, nós temos aí uma terceira estratégia que é a cooperação. Ninguém faz nada sozinho quando nós somos parte de um corpo. Quando a família tem uma unidade, quando a igreja tem uma unidade, quando a cooperação faz parte da essência desse povo, ele é um instrumento e uma estratégia poderosa para nos conduzir à vitória final. O verso 10 em diante vai dizer assim: primeiro, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou. Moisés, Arão e Hur subiram em cima do outeiro. Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés eram pesadas, e aí tiveram que entrar em ação Arão e Hur. Primeiro colocando uma pedra para que ele se assentasse, e segundo, sustentando cada um dos seus braços, cooperando com Moisés
e Moisés cooperando com Josué para que a vitória viesse e para que o inimigo e a ameaça fosse derrotada. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, diz a palavra do Senhor. Irmãos, diante da ameaça como igreja, sempre nós precisaremos de pessoas sustentando as mãos da liderança. Diante das ameaças na família, nós sempre precisaremos de um sustentando ao outro, cooperando com o outro. Se alguém tiver que lutar sozinho, isso vai ser muito triste e, infelizmente, na maioria das vezes, a vitória demorará, custará a chegar. Mas se nós tivermos uma cooperação, se estivermos sustentando uns aos outros, nessa cadeia, onde Arão e Hur sustentam as mãos de Moisés, e Moisés, com as suas mãos sustentadas, sustenta a batalha de Josué, para que no final do dia, ao pôr do sol, a gente possa realmente ver o nosso inimigo ser desbaratado. A terceira estratégia, portanto, é essa cooperação até o final. Se Arão e Hur tivessem desistido no meio do dia, se Moisés tivesse desistido de manter as suas mãos elevadas, certamente o desfecho da batalha seria outro. Porque ninguém consegue lutar sozinho e precisa da lealdade, da entrega, do suporte dos seus irmãos até o final. Você pode pensar, o que Arão e Hur foi fazer lá no outeiro? Uma batalha para lá, são dois homens a mais que poderiam estar lutando. Mas se Arão e Hur não estivessem ali simplesmente para sustentar as mãos de Moisés, toda a batalha estaria perdida. Às vezes, dentro da igreja, você vai ter pessoas que estarão sustentando essa igreja em oração, buscando a presença de Deus, mesmo que não estejam no campo da batalha e nem mesmo na liderança com o bordão de Deus na mão, mas estarão ali. Tão somente puxando uma pedra ou sustentando as mãos. Na família, muitas vezes você vai encontrar pessoas que muitas vezes você pensa que não estão fazendo absolutamente nada para vencer a ameaça, mas se aquela pessoa não estiver lá, toda a casa vai ruir, toda a família vai sofrer. Todos nós somos importantes, irmãos, dentro desse contexto de povo de Deus. E a nossa ação, por mais simples que seja, mesmo que seja somente para segurar os braços de alguém, é instrumento nas mãos de Deus para nos garantir a vitória. Vai ter momento na vida da igreja, da família, do casamento, que a única coisa que você vai fazer é sustentar as mãos de alguém. Só isso. Mas é o essencial dentro dessa cooperação para termos no final do dia a vitória diante da ameaça. Por isso, coopere, não desista. Vai firme até o final do dia. Não desista se você está lá com Josué. E não desista se você estiver aqui com Moisés. O quarto ponto que eu quero chamar a sua atenção, que faz parte da estratégia para se vencer as ameaças, é ter um coração grato e uma inclinação de adorador, ou seja, gratidão e adoração ao Senhor. A ameaça veio, eles usaram de sabedoria, eles demonstraram confiança no Senhor, cooperaram mutuamente, mas não se esqueceram
de edificar um altar ao Senhor e adorá-lo, declarando: o Senhor é a minha bandeira. Escreve isso para a memória, para que isso seja fonte de gratidão na vida do povo. Moisés, escreve isso para a memória, conta para Josué, para que vocês possam agradecer pela vitória. E aí Moisés vai e edifica um altar e chama aquele lugar de: o Senhor é a minha bandeira. Passando a luta e chegando à vitória, nós devemos reconhecer quem foi o grande responsável, quem nos fortaleceu, quem nos dirigiu, quem nos abençoou. Ou seja, devemos adorar ao Senhor, que é a nossa força. E devemos edificar-lhe um altar. Isso significa consagrar a nossa vida ao Senhor. Muitas vezes nós queremos receber a própria glória diante das façanhas da vida, mas o quanto antes aprendermos que todas as ameaças, lutas e tribulações que passamos é, na verdade, uma grande oportunidade que Deus nos dá para nos aperfeiçoar ou para sermos aperfeiçoados, e Ele estará ali fortalecendo a nossa fé. Então, obviamente, no final de cada treinamento, no final de cada aprovação, não teremos outra coisa a fazer senão edificar um altar ao Senhor e declarar: o Senhor é a minha bandeira. Cientes disso, irmãos, nós sabemos que as lutas e oposições fazem parte da nossa vida cristã, da nossa vida como igreja, da nossa vida como discípulos do Senhor, da nossa família, do nosso casamento. Estamos sujeitos a recebermos de um dia para o outro uma ameaça se levantando contra nós. Não estamos isentos disso. Agora, se tivermos as posturas corretas, certamente sairemos vitoriosos e o nome do Senhor será glorificado. A sabedoria do Senhor está aí, disponível para nós. Ele já nos revelou a sua palavra e diz que se nós queremos mais sabedoria, basta pedir. Confiar no Senhor é uma das coisas que a palavra de Deus nos exorta constantemente. Não seja sábio aos teus próprios olhos, confia no Senhor, entrega a Ele teu caminho, todas as outras coisas Ele fará. Confia, confia, confia. Vários textos chamam atenção para esse fato. A nossa ira não produz a justiça de Deus, mas Deus é o nosso vingador, é Ele quem luta por nós. Temos alegria ao passar por várias provações. Ou seja, a palavra de Deus sempre nos conduz nesse sentido. Muitas vezes, quando nós negligenciamos isso e queremos resolver tudo segundo as nossas próprias forças, sem a sabedoria de Deus, sem a confiança em Deus, sem a cooperação mútua, seja da família, da igreja, e ainda queremos a nossa própria glória ao invés da glória de Deus, aí você se prepara porque a derrota virá. Mas se tivermos as posturas corretas, se usarmos a estratégia que a própria palavra de Deus nos apresenta, nós sairemos vitoriosos e o nome do Senhor será glorificado. Eu não sei se, além das dificuldades comuns a todos nós, que estamos passando nesses dias, talvez você possa estar passando por outras ameaças, por outras lutas, dentro do contexto familiar, dentro do contexto conjugal, dentro da questão da saúde, da questão financeira. A palavra do Senhor nessa noite para você é: não desanime. Lute juntos até o fim. Use a sabedoria que vem da palavra de Deus. Confia no Senhor. Coopere mutuamente. Estejam unidos. Seja como casal, seja como família, seja como igreja. E tenhamos no nosso coração a gratidão e o desejo sincero
de edificar ao Senhor um altar, porque Ele é a nossa bandeira. Que Deus possa abençoar a sua vida, te dar vitórias nas suas lutas, te fortalecer, te animar, e que você esteja atento à instrução da sua própria palavra, para que assim você possa fazer aquilo que Deus tem dirigido a sua vida, usando a inclinação que o próprio Espírito Santo de Deus dará a você, pois é dele que vem a nossa força, é dele que vem o modo como devemos agir, e é dele que vem a vitória. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém.